Durante o programa Seleção Sport TV, a Ana Thaís Matos lamentou a volta de Gerson para o Flamengo por considerar o futebol brasileiro uma zona de conforto. Confiram. Eu lamento o retorno, sabia? Mercado. Não pelo Flamengo, claro. Acho que para ele seria incrível. Acho que você volta para o seu lugar, para o seu país, para um time que deu tão certo. Mas, assim, a primeira alternativa do jogador que se frustra na Europa é voltar para o Brasil. Ele não tenta se reinventar em um outro time. Vou tentar num outro lugar, vou, sei lá, jogar numa outra liga, vou para Portugal, vou para Espanha. Acho que eu sinto muito que a primeira alternativa seja voltar para essa zona de conforto que é o futebol brasileiro, um futebol mais lento, que fisicamente te exige até a página 2, que você vai fazer 70 jogos no ano, que você vai ter um apelo popular para você estar na seleção brasileira. E a gente viu na Copa do Mundo que os jogadores que atuam no Brasil, a distância é muito grande, gente, é muito grande, é outra coisa. Então, assim, eu lamento por isso, porque a dificuldade que os times... técnica na seleção, né? Que é assim, uma oportunidade para jogadores que não estavam no ciclo. Então, quando o Scarpa foi para um time que está na zona de rebaixamento na Premier League, todo mundo, nossa, mas vai deixar o Palmeiras. Cara, o cara quer sair da zona de conforto dele, ele quer se desafiar num outro cenário. Então, eu lamento, assim, às vezes, não deu certo, o cara só fez 4 jogos, né, o caso do Gerson, então ele resolve voltar para o Brasil porque não deu certo. Acho que até o staff, aí não depende nem só do jogador, acho que todo o staff dessa geração de jogadores os desafiam muito pouco. Assim, filho, deu errado, volta pro Brasil, que lá vai ficar tudo bem, vai voltar pro Flamengo, pro Grêmio, pro Corinthians. É só isso que eu lamento. Eu acho que na questão do Gerson há salários muito altos aqui hoje também. Sim. Então, eu acho que na questão do Gerson tem a especificidade que é voltar pro clube que ele sabe que ele saiu daqui adorado como ídolo, e é um clube que vai dar para ele, a condição de continuar disputando campeonatos. E mais, o Flamengo tem, se você parar para pensar em seleção brasileira, isso que a Ana acabou de falar, o Flamengo tem um apelo gigante para uma volta à seleção brasileira de qualquer jogador desse. Qualquer um. Sim. Mas entendo também o que a Ana está falando, até pela posição do Gerson, é uma posição muito valorizada no futebol europeu. Onde ele podia ter muito espaço. A gente fala agora da possibilidade do retorno do Felipe Coutinho. Esse é um insistente. Ele tá lá na Europa, deu errado, foi para outro time, deu errado, foi para outro time. Assim, ele praticamente esgotou as possibilidades. O Flamengo vai se organizar com o Gerson. Gente, isso pouco importa. Isso é um problema do Vitor Pereira, é um problema dos bons. O Flamengo chegou a enfrentar o Corinthians do próprio Vitor Pereira. Na final da Copa do Brasil não tinha mais volantes. Thiago Maia se machucou, aí João Gomes suspenso, aquela história toda. O Flamengo não tinha jogador para a posição. Então faltam jogadores na função. E o Gerson pode jogar de volante, pode jogar de meia. Atuou mais à frente nos seus tempos de Olympique com o Jorge Sampaoli na temporada passada. O Sampaoli foi embora, chegou lá o croata Igor Tudor, tem uma outra visão de futebol, queria jogadores com outra característica no meio campo, acabou colocando o Gerson na reserva, o jogador ficou insatisfeito e aí fez uma coisa que eu condeno, não acho legal, meio que forçou a saída, claramente forçou a saída, inclusive esteve liberado quando a Copa do Mundo estava por começar para voltar ao Brasil, estava de folga, demorou a voltar, não voltou no dia combinado, causou ali uma certa animosidade com os franceses. Isso não é legal. Isso não é legal. Você não vai nunca concordar com esse tipo de conduta. Não quer ficar? Senta, conversa, vê se tem proposta de outro clube e segue seu caminho. Tem um contrato em vigor, tem que respeitar. Mas enfim, o fato é que o Gerson volta, ele nunca quis sair do Flamengo. Ele saiu muito a contragosto, porque naquele momento, é importante lembrar, o Flamengo precisava do dinheiro da venda do jogador, era um dinheiro bom, eram 25 milhões de euros, fora bônus por metas, e até algumas delas foram alcançadas nessa sua passagem pelo futebol da França, porque tinha ainda os efeitos econômicos da pandemia. O Flamengo tinha problemas financeiros a serem resolvidos. E aí acabou abrindo mão desse jogador. E agora o traz de volta. Porque qual a opção melhor que o Flamengo vai ter do que trazer o Gerson de volta? Tá? Qual a opção melhor? Por essa faixa de preço? Eu, sinceramente, não vou falar aqui em valores, que não tem os números exatos, mas a gente tem uma noção. O jogador saiu por 25, não vai voltar pelo mesmo valor, vai sair mais barato na volta, mas não é um jogador barato. É um jogador caro para os padrões do futebol brasileiro. Mas mesmo assim, quem que o Flamengo vai encontrar capaz de fazer, inclusive, diferentes funções em campo, já adaptado, conhece o clube, conhece os jogadores, tem 25 anos, vocês têm muita linha para queimar, vai firmar um contrato de 5 temporadas, então até os 30 ele fica garantido no Flamengo. É um jogador para dar sequência e rendimento com longevidade ao Flamengo. Então é uma contratação importante e o Flamengo, inclusive, comprando o jogador por um valor menor do que aquele que pagou, ainda sai meio que no lucro aí financeiro nesse período, ou seja, ele dá um retorno financeiro, além do retorno técnico que já deu e deverá continuar dando, voltando ao clube. Como é que vai ser? A comentarista foi bastante criticada nas redes sociais. Muitos disseram que ela desdenhou do futebol brasileiro, o que fez ela publicar uma nota no Instagram dizendo que sua fala está sendo tirada de contexto por alguns perfis de fofoca da rede social.